Uma vertente da aromaterapia, que é a que a gente tem mais contato hoje em dia, é essa aromaterapia contemporânea. Ela, na verdade, renasceu há pouco mais de um século, então no início do século passado, especialmente na Europa, teve um ressurgimento aí do uso dos óleos essenciais de forma terapêutica e medicinal. Principalmente a partir desse senhor, o nome dele é René Maurice Gattefossé. Ele era um químico, um engenheiro químico francês, trabalhava na empresa da família dele, que era uma perfumaria, uma indústria de perfumes, na verdade, e lá eles utilizavam os óleos essenciais para obter as fragrâncias. Então, era com o intuito apenas de obter bons perfumes, mas não se utilizava até então de forma terapêutica. Mas essa fábrica, ela ficava na Provence, e aquela região da Provence, ao sul da França, ela é muito conservava ainda naquele tempo, e como conserva até hoje, o uso tradicional dos óleos essenciais, das plantas aromáticas para os cuidados do dia a dia. Então, da mesma forma que as nossas vozinhas aqui no Nordeste, por exemplo, quem não está aqui pelo Nordeste, saiba que aqui é muito comum se fazer o lambedor, né, se fazer os banhos ou as garrafadas também, tudo isso é um saber popular. Mesmo, às vezes a pessoa não sabe, não tem uma instrução formal. Então tá, eu estava falando que o Gattefossé começou a estudar os potenciais terapêuticos, principalmente do óleo de lavanda, a partir dessas famílias que ele tinha contato ali no dia a dia, nas fazendas de coleta das lavandas para a indústria da família dele. E aí que René Maurice Gattefossé acabou protagonizando uma das maiores lendas da aromaterapia. Vocês vão encontrar em muitos lugares uma história muito engraçada, não é exatamente o que aconteceu, mas disse por aí que René Maurice Gattefossé sofreu um acidente nessa fábrica da família dele e queimou uma boa parte do braço. E aí, no desespero, para curar aquele braço queimado, que estava dolorido, muito dolorido, ele colocou o braço num balde de óleo essencial de lavanda. Na verdade, a história contada pelo próprio René Maurice, que foi traduzida muitos anos depois pelo Tisserand, é de que ele, de fato, ele sofreu esse acidente, teve uma explosão na fábrica da família, ele veio a queimar o braço, e no desespero daquela dor, procurando apagar aquele fogo que tomou conta das roupas dele, ele saiu rolando na grama em frente à fábrica. Era um dia que tinha chovido bastante, tinha bastante lama, e aí aquela ferida ficou toda infectada, foi toda contaminada ali por lama, por grama, por tudo. E ele acabou desenvolvendo uma infecção bacteriana, e começou a necrosar essa região do corpo dele, né? Então, toda a região de mãos, antebraço, começou um processo de necrose. E aí ele conectou com aqueles saberes que ele vinha estudando com esses povos e pensou em utilizar o óleo essencial de lavanda. E ele, nisso, ele já estava fazendo o tratamento convencional, que foi passado pelos médicos, dali que ele tinha acesso, mas não estava tendo nenhum resultado. E com o uso do óleo essencial de lavanda, já nos primeiros dias ele começou a ter um processo de cura. Então ele narra um episódio em que ele entrou numa sudorese profunda, teve muitos calafrios e aquela sudorese foi aumentando até o ponto de ele quase desmaiar, desfalecer. E no outro dia, ele, lógico, né, vinha cuidando dessa ferida, dessa queimadura, mas já nos dias que se sucederam a esse episódio da sudorese profunda, ele começou a perceber a regeneração do tecido. E aí, então ele começou a fazer dessa experiência um estudo e começou a documentar, não apenas o caso dele, mas documentar outros casos em que os óleos essenciais estavam sendo utilizados, especialmente o óleo essencial de lavanda. Bom, René Maurice Gattefossé foi responsável por publicar inúmeros artigos na década de 30, em colaboração com o Prodi e outros bioquímicos que faziam parte do circuito dele, e até que ele, num dos artigos, citou a palavra aromaterapia. E desse artigo, depois ele resolveu escrever um livro chamado Aromaterapia, os óleos essenciais, hormônios vegetais, já dando uma deixa para a gente de que
os óleos essenciais nas plantas têm também essa função. Eles têm uma função muito próxima dos nossos hormônios. Então, os óleos essenciais nas plantas têm essa função de proteção, de comunicação com o entorno. Então, uma planta acaba se comunicando com a outra através desses compostos aromáticos e tem uma função de reprodução. E aí ele tem esse primeiro livro, foi reeditado muitos anos depois, fica a título de curiosidade. Hoje em dia, é claro que esses estudos muito provavelmente já são ultrapassados, mas fica como um estudo, principalmente para quem gosta de conhecer a história da aromaterapia e a origem dos estudos dos componentes aromáticos, é um material muito rico. Bom, a segunda figura bem conhecida da aromaterapia, se René Maurice Gattefossé é o pai da aromaterapia, a Marguerite Maury ou Marguerite Maury é a mãe da aromaterapia holística, porque perceba que na história de Gattefossé e todo o circuito que ele fez, foi muito de um uso clínico dos óleos essenciais. Então, ele utilizou para resolver uma situação de saúde que estava apresentando ali, e combater uma bactéria, que talvez ele nem soubesse na época que era uma bactéria, muito tempo depois se soube que era um Clostridium, na verdade, mas naquela época ele fez esse tipo de uso que hoje a gente conhece como uma aromaterapia clínica, então para um uso médico-terapêutico. Já Marguerite Maury, ela era uma enfermeira e também bioquímica austríaca, que ficou muitos anos morando na França, foi radicada na França, e depois ela levou esses conhecimentos também para a Inglaterra, onde floresceu o estudo dela. E ela propôs algo totalmente inovador. É por conta desta senhora que hoje a gente tem uma abordagem integral dos óleos essenciais. Hoje a gente tem uma abordagem de entender que os óleos essenciais têm uma atuação muito individualizada. Ela foi a primeira a levantar esse conceito de individualização dos protocolos de uso dos óleos essenciais, considerando as preferências pessoais, considerando também aspectos psicoemocionais de cada pessoa que era tratada e associando com outras terapias, como, por exemplo, a massagem. Então, a partir dos estudos da Marguerite Maury, ela começou a perceber que os óleos essenciais utilizados externamente em associação com toques terapêuticos, com massagens específicas, principalmente sobre órgãos vitais dos pacientes dela, tinham um ótimo resultado e traziam aspectos muito além dos aspectos físicos. Então, a cura física era um aspecto, mas a cura emocional, que era relatada também, foi importante. Ela começou a documentar isso e nos brindou, então, com um conhecimento muito inovador relacionado aos aspectos da psicoaromaterapia, que veio a se desenvolver muito tempo depois. Isso a gente já está falando depois da década de 50. Então, fizemos aí alguns saltos no tempo e não dá para falar da história toda. A história da aromaterapia é muito rica. Eu falo em mais detalhes no nosso módulo, mas aqui eu quis trazer assim essa pincelada principalmente desses dois personagens que vão fundar depois as duas escolas né, de estudos da aromaterapia, escolas no sentido mais amplo da visão de como se deve trabalhar com os óleos essenciais. É exatamente a aromaterapia clínica e a aromaterapia holística, que até hoje têm uma certa divisão entre elas. Cada vez mais a gente integra esses saberes, porque, enfim, o acesso a todo esse conhecimento está muito mais popularizado também, mas ainda existe essa certa divisão.